Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consult e ao meu lado, nosso parceiro, nosso amigo Jean Soares, que já nos deu o prazer de participar de dois Sim, episódios, o 228 e o 229 aqui do nosso Momento Consult, falando da nova estrutura tributária que a tecnologia está nos passando. E é o que nós vamos dar continuidade agora na nossa terceira parte, não é isso, Jean? exato, exato. Bom, a gente sabe que essa reforma tributária ela é uma reforma muito ampla, né? Ela não é só fiscal, ela é de negócios, mas ela também é muito tecnológica. Então, se você está nos acompanhando ou ainda vai nos acompanhar, aproveite e siga este canal, onde nós estamos dando uma palhazinha de toda a preocupação tecnológica, tá ok? Obrigado, pessoal. Bom, dando continuidade aqui então, que a gente está fazendo um rios, né? Para que todo mundo pudesse acompanhar e acompanhar Legal. esse nosso momento. É bom lembrar, gente, que o Jean, inclusive, no nosso episódio 228 e 229, você tem um linkzinho lá do material que Sim, ele utiliza, ele disponibilizou, basta vocês acessarem, né? Ele está vinculado a uma empresa parceira, que é a TAS, e vive já há algum tempo, né? Cansou da vida de contador e resolveu aproveitar a sua experiência na contabilidade para chegar aqui na área de implantação de software, exato, exato. principalmente tecnologia SAP e outras tantas que você convive, né? E trouxe para nós aqui, nos nossos dois últimos encontros, a ideia da nova arquitetura tributária. E nós falávamos naquele momento das 7 situações existentes Sim, envolvendo aí a atuação que nós temos que ter na área de tecnologia, e nós ficamos aí, falamos em 3, temos mais 2 para falar neste momento, e no outro momento consulte falaremos do outro. O que nós perfeito. vamos tratar inicialmente aqui então, Gia? Bom, pessoal, como bem explanou o Dr. Gilberto, a nossa preocupação e proposta aqui de trazer para vocês é justamente o que eu preciso, né? Eu, na condição de empresa, de contador, empresário, operador da área tributária dentro da minha empresa, devo me preocupar dentro de 2026, porque, embora seja um ano de teste, né? Ele é um ano crucial para que os sistemas, os processos e as empresas executem todas as adaptações necessárias para que 2027 a gente consiga começarmos aí a apurar os CBS. Bom, olhando numa visão de cronograma de implementação, de atividades que nós precisamos executar ainda esse ano, nós elencamos 7 projetos imprescindíveis, necessários, estruturantes, para que as empresas consigam apurar lá o CBS em 2027. Claro que a reforma tributária não se restringe a esses 7 tópicos. Nós sabemos que é uma coisa muito mais ampla, tanto do ponto de vista jurídico, contratual, negócio, nós bem sabemos. Bom, mas o nosso tema é focar em aspectos bem pragmáticos. Bom, doutor Gilberto, nós falamos lá no anterior sobre os novos documentos fiscais, toda a parte de tratamento tributário sistêmico das entradas, porque estava todo mundo olhando para as saídas, a emissão do XML, esqueceu que eu tenho toda uma engenharia Falamos em nota tributária. de débito e crédito. Exato. E agora nós vamos trazer um tema bem relevante, que são os eventos da reforma tributária. Bom, quem está aí nas trincheiras de implementação de notas fiscais, lá começando em 2008, 2009, enfim, lembra que já lá nas notas técnicas de 2009, o fisco já trouxe esse elemento dos eventos. Porém, existem os eventos das operações envolvendo a nota fiscal. E esses eventos geraram aquele famoso manual do destinatário, né? Uhum. Ou seja, manifesto do destinatário, em que o destinatário tem que dar anuência da operação. Quem talvez não esteja conectando os fatos, eu vou lembrar um fato Importantíssimo. antigo e fazer conexão para você dar continuidade. Há muito tempo atrás, quando nós mandávamos uma mercadoria para alguém, e esse alguém rejeitava o documento, ele virava no verso e fazia a rejeição. E também a mesma coisa no conhecimento de transporte, né? Sim, Então, exato. emitia-se uma nota fiscal de anulação de serviço de transporte. Perfeito. Isso não existe mais, como diria o padre Quevedo, não é de seu tempo, isso não existe, né? Lembro também. Se lembra dele? Lembro. Você está antigo, hein, rapaz? Hoje você tem um evento.
evento de Exato. confirmação ou de rejeição, tá? Hoje, gente, tudo é evento. Eu brinco até dizendo, sabe, Jean, que antigamente, quando começamos a implantar a nota fiscal eletrônica, IFD, se falava em código, evento, o contador tinha pânico. Hoje, o contador faz Fica dancinha, feliz da vida. feliz da vida, porque ele sabe que uma vez você parametrizando direitinho, não há erro. O problema é parametrizar. Porque Sim. tem gente ainda hoje que acha que quem parametriza é o profissional de TI. Conto eu, conta você quem é que faz. É o profissional de contabilidade, gente. É ele que tem que entender. Então, tudo é um evento. Né? Tudo tem um Perfeito. código, não é isso? Exato. E a Receita, né, encontrou esse mecanismo, né, que são os eventos atrelados ao documento fiscal, em que eu tenho as duas partes ali e um vai gerar o manifesto do destinatário, né? Então, e essa estrutura de eventos, que são vários eventos que já existem no cenário atual, algumas empresas têm obrigatoriedade de emitir esses eventos, a Receita ampliou isso e trouxe para a reforma tributária, tá? Para o CBS e para o IBS. Mas diferente um pouco da característica dos eventos relacionados à nota fiscal, que é uma anuência da operação, os eventos da reforma tributária, eles têm como grande papel ajustes na apuração do CBS e do IBS. Então, assim como eu tenho minha nota de débito e crédito, que antigamente era mais um instrumento contábil, agora se torna um instrumento fiscal e tributário de eu ajustar minha base de cálculo, os eventos que até então estavam numa camada muito técnica passam agora a entrar numa camada operacional, um pilar importante da reforma tributária, em que, e aí não tem como a gente falar desse tema sem fazer um gancho com um tema posterior, que é a nossa apuração do CBS e apuração do IBS. E aqui é importante, só antes de a gente avançar, gente, é óbvio que existe hoje uma lista, como bem lembrou o Jean, está lá depositado lá na estrutura do Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul. Exato. Né? Uhum. E como todos que nos acompanham sabem, a gente vai linkar este material, essa lista de eventos para vocês, tá? E também, de certa forma, eu quero que esteja lá no seu material, não é isso? Uhum. Então, gente, o que a gente gostaria de chamar a atenção? Não quer dizer que não vão surgir novos eventos. Exatamente. Então, o fato de nós estarmos falando hoje, né, gravando dia 10 de abril, que os eventos são esses, não quer dizer que não poderão ocorrer mudanças. Veja, é a situação posta hoje, nós já fomos e voltamos em muitas coisas. Né? E é fundamental que vocês acompanhem isso. Ótimo. Dito isso, o que nós temos que entender? Aí, até falando um ponto sobre códigos, doutor Roberto, para quem tem muita gente que está acostumada no processo de apuração, e o que o profissional apurador conhece? Ele conhece de PVA, ele conhece o manual do SPED, ele conhece TXT, só que existe o famoso MOC, que é o Manual de Orientação do Contribuinte. Para eu executar a minha apuração, tá? Depois, acho que o link é o mesmo link do portal ali da Cefaz, mas tem o MOC da Cefaz do Paraná, que eu mais gosto de usar, tá? A gente vai disponibilizar o link ali, ele já está atualizado com os eventos da reforma tributária, tá? O MOC da Fazenda do Paraná. Bom, hoje nós temos uma visão de apuração reativa, né? Em que o evento, a informação acontece, eu vou lá, vou ajustar no meu TXT, vou ajustar no PVA. Porém, esses eventos que a reforma tributária se apropriou do mecanismo já existente, que é o sistema de reconhecimento de evento, que tem a sigla SRE. Então, esse sistema de reconhecimento dos eventos, ele também agora absorveu os eventos da reforma tributária, e diferente dos eventos que nós já conhecemos, que estão aí estabelecidos, começaram a ser publicados efetivamente, algumas notas técnicas lá desde 2012, começaram a surgir as primeiras estruturas de eventos, agora eles vão ter uma forma mais ampla. E aí o pessoal vai perguntar, mas né, que eventos eu vou ter que indicar da reforma tributária? Vamos lá. Hoje, vamos pensar na mudança estrutural. E entra um ponto aqui que o doutor Gilberto vem batendo muito na tecla, as consultorias tributárias muito, que reforma tributária não é reforma de tributo. Reforma tributária é de processos, negócio e estrutura. Bom, hoje eu tenho anuência, tenho o meu produto, tenho lá a manifestação lá do destinatário dizendo que
anuência daquela operação ou não, conhecimento ou não. Agora, eu vou ter um tratamento tributário e vou usar esse recurso dos eventos já existente dentro das notas, obviamente com novos códigos. Eles seguem a mesma estrutura, né? Ou seja, que você tem aquela estrutura 1, 2 e 4, né? Você tem 3 e 4 também no evento atual, e que aí ele tem a função, é na visão de quem está recebendo, né? E a outra é na visão de quem está emitindo. Bom, alguns eventos importantes. Bem destinado ao ativo imobilizado. O código desse evento é 21.11.30. O que isso quer dizer? Hoje, eu recebo minha nota fiscal, tenho um reconhecimento, tenho imobilizado nessa operação. Como que eu me aproprio do crédito desse imobilizado hoje? Reconheço, verifico qual que é a data de ativação, tenho que vincular a nota fiscal a esse imobilizado. Então, lá olhando aqui para o SPED fiscal, né, pessoal? Nós temos o bloco G, que vai tratar dessa nota fiscal. Eu tenho toda uma questão se é imobilizado em andamento ou não. Só que com a reforma, veja que isso muda positivamente, tanto para o ICMS quanto para o PIS e COFINS. Porque o imobilizado, eu vou ter direito ao crédito nos imobilizados, tá? Porém, eu vou ter que registrar um evento desse crédito de imobilizado. Para que eu tome esse crédito, para que eu reconheça esse item como item de imobilizado, eu vou ter que gerar um evento sobre esse imobilizado. E olha, gente, uma coisa muito importante ele falou, eu gostaria de reforçar, lá no guia prático do IFD, esse raciocínio que ele implementa é um raciocínio que não vai nos abandonar. A ótica é a do declarante. Por isso que ele citou, prefixo 1 é emitente, prefixo 2, destinatário. E tem o prefixo 4, que é o fisco. Exato. Né? Então, gente, é como o CFOP, prefixo 5, operação interna, prefixo 6, operação interestadual, saídas, né? Prefixo 1, entrada interna, 2, interestadual, 3, veio do exterior, 7, vai para o exterior. Então, é basicamente isso. Por isso que hoje o contador adora código, porque ele padronizou isso de tal maneira que ele já sabe, opa, eu tenho que olhar o lado do contribuinte, o lado do fisco e assim por diante. Perfeito. Pessoal, e depois a gente chama o moc.sped.fazenda.pr.gov.br, que tem muita base do que a gente está conversando aqui, onde vocês vão conseguir consultar os eventos atuais, toda a estrutura, e ele tem um link aqui específico para os eventos destinados à reforma tributária. Tá? Ou seja, tem um específico aqui os eventos da RT, que é importante agora nós conhecermos, porque diferente desses eventos que eles estão muito mais relacionados ali pro ICMS, né, a circulação e o fornecimento da mercadoria, nós vamos ter aqui para o IBS-CBS olhar muito a apuração. Aí, qual que é um outro evento interessante que eu queria chamar a atenção de vocês aqui? Nós teremos aqui com a reforma tributária eventos específicos para distinguir se aquele item que a empresa está comprando, ele tem destinação para uso e consumo pessoal. Mas olha que ponto interessante que a gente faz, doutor Gilberto. Nós temos lembra que a gente falou lá de embalde? A empresa vai ter que distinguir, vai ter que ter uma estrutura de material. Esse item, qual que é a regra tributária desse item que eu estou comprando? Ele é uma alíquota cheia? Ele é uma alíquota reduzida? Ele tem algum tipo de alíquota zero, isenção, suspensão? Mas, por outro lado, também nós vamos ter que identificar no evento. Não basta somente o meu sistema, as minhas regras, tudo está devidamente configurado, eu vou precisar também reconhecer os eventos. Então, como que isso vai funcionar? Teremos lá o processo de apuração e teremos até o 10º... Isso aqui é algumas questões que o governo publicou em algumas lives ali, doutor Roberto, que eu teria até o dia 15 ali para registrar os meus eventos. Então, assim, eu vou olhar na apuração assistida, tenho que identificar se eu terei ali notas de débitos, notas de crédito a serem escrituradas, para complementar, porque a nota de débito e a nota de crédito, ela tem alguns fatores que não vai estar no controle do fisco para ele saber se eu vou ter que emitir ou não. Então, o contribuinte vai ter que gerenciar notas de débito, notas de crédito e os eventos. Tá? Sem a gestão correta desses eventos, nós seremos, o contribuinte, de certa forma, será penalizado. Tá? Bom, então, importante agora, nós, além de conhecermos CFOP, conhecemos aí tantos códigos
os códigos aí relacionados aos eventos também vão ter que estar aí, vamos dizer assim, na ponta da língua aí do pessoal que opera aí nas trincheiras aí da operação fiscal. Eu sou de uma geração do tempo do Código Fiscal de Operação. Quero crer que você não pegou isso. Esse não peguei. Eram só três. Era Não, esse não. 199, 112, 111. Depois virou CFOP, com mais de 20 e tantas páginas. Pois é. De sã consciência, ninguém tem condição de ficar Não. gravando isso, né? A única vantagem é que a tendência do CFOP é desaparecer, Sim. porque os códigos de evento, o CST, CPNF, tudo isso, na prática, vai estar conjugando essas informações. Além do que, os códigos se tornam desnecessários, inadequados, porque trabalham com o conceito de operação interna, interestadual, coisa que nós não teremos mais, né? Exato. E olha, gente, só para vocês terem uma ideia, a preocupação que eu tenho tido aí de dizer para vocês, olha, esta informação que nós temos hoje, né? Por quê? Porque no último dia 9 de abril, mais conhecido como ontem, Então saíram aquele famoso breaking news. De novo, olha, news, nós somos cheios de breaking news aqui. Não podemos esquecer Como dizia aquela atriz já falecida, né? Cada queda é um flash, né? Então, cada momento consulte. Band News, né? Em 20 minutos tudo pode acontecer. Olha, queremos royalties pela publicidade gratuita, viu, gente? O pessoal aí da Band, né? Brincadeiras à parte, gente, o que eu estou querendo chamar a atenção, e isso tem um pouco a ver também com o próprio ajuste CNF número 49. E olha, gente, estão saindo alterações no Diário Oficial de ontem, tá? No que diz respeito ao documentário, os ajustes CNF número 6 até o 14, tá? Então, o número 6 trata de nota fiscal de entrega, né? Quando não permitida a nota fiscal de emissão, ou seja, tem a ver com erros. E aqui, embora não fale especificamente de IBS, de CBS, o tema naturalmente está conectado, né? A número 7, ele altera efetivamente o ajuste CNF número 7 de 2022, que é o famoso ajuste da nota fiscal eletrônica, né? Trazendo aí observações quanto ao documento de comunicação eletrônica, serviço de comunicação. O 8, ele trata do ajuste CNF 49, propriamente dito, tem sido polêmico, né? Trazendo aí algumas inovações no grupo produção, detalhamento, produtos e serviços, ou seja, se o ajuste já dava dor de cabeça, vai continuar dando. Nós gravamos agora recentemente alguns episódios, lembrando que um ajuste é, a grosso modo, um convênio, porque convênio é acordo. E dentro do conceito de convênio, eu tenho pelo menos 3 convênios que nos dizem respeito. Os convênios ICMS propriamente dito, que tratam só de benefícios fiscais e também de questões envolvendo tratativas outras. O protocolo, que basicamente regulamenta a substituição tributária, e o ajuste CNF, que é documentário fiscal e que afeta aí ao interesse das indústrias. Então, ele precisa ser internalizado, coisa que ainda não ocorreu aqui no Paraná, né? A despeito de já ter ocorrido pelo menos em 3 ou 4 estados, né? Então, modificações no ajuste CNF número 49. No ajuste CNF número 9, alterações lá na nota fiscal de consumidor eletrônica, que estava suspensa a partir de dezembro, eles deram uma flexibilizada. Em outro momento nós iremos tratar desse tema. Isso para não cortar, mas eu tenho que aproveitar. Tudo linkado. Tudo linkado. Olha, ajuste número 13, outra alteração na nota, o número 10 de 2026, outra alteração no ajuste CNF número 7, que trata de nota fiscal eletrônica. E pode ter certeza, tudo isso está conectado. O número 11, também ajuste CNF número 7. Na maior parte aqui, gente, dizendo respeito a prazos. O número 12 traz alterações aí no ajuste número 11, né, que trata aí do documento auxiliar da nota fiscal de consumidor eletrônico, que previa prazo de utilização até 30 de abril de 2025, depois vai sendo prorrogado, e agora foi efetivamente revogado. Além disso, o ajuste CNF número 13, que alterou o número 12, que trata também do ajuste número 7, e o ajuste número 14, que, para variar, adivinha, altera o ajuste CNF número 7.
e fala do MOC, inclusive, tá? Do dump simplificado, da etiqueta. E, gente, tudo isso vai acabar sendo carreado para isso. Sim, Então, eu te exatamente. peço desculpas de ter interrompido, mas são informações que saíram ontem, É o nosso... tá? E que, naturalmente, a curto, médio prazo, vão trazer alterações. Então, gente, é bom lembrar que o Jean está falando isso com o que nós temos hoje, tá? É bom lembrar que existe uma lógica. Quando se publica um convênio, um ajuste, um protocolo, ele tem até 15 dias para que os estados ratifiquem ou não. Se ninguém disser nada, ele automaticamente está ratificado. Às vezes já aconteceu de ser ratificado bem antes do tempo, né? Que não quer dizer, e é importante que se diga, não confundir ratificação com internalização, o que é um tremendo complicador, porque o Estado assina, um internaliza, o outro não internaliza. Haja programador, haja gente para tentar e nós ajustar sofremos isso com os eventos hoje. Por exemplo, tem eventos não são eventos da reforma, eventos nova fiscal, que tem no estado de São Paulo, que no Paraná não adotou. CBNF, por exemplo, agora São Paulo adotou, Santa Catarina recentemente, se não me engano, meia dúzia de estados é que adotam o CBNF. Ou seja, na hora de você parametrizar conforme o estado, você tem que tirar algo. Eu me lembro que o próprio código, a confirmação do evento, a rejeição, ele não havia aqui no Paraná, um dos primeiros estados a implementar foi Santa Catarina, né? Exato, exato. E um evento interessante que eu estava revisitando esse tema, né? Por exemplo, uma operação, né, de subcontratação, a postergação do prazo de remessa da mercadoria, tem um evento previsto para isso. Claro que não são todos os estados que cobram isso, mas é um controle que está dentro da nota fiscal, ali na emissão, na escrituração, porque aquele prazo de 180 dias que se passar do prazo de 180 dias, né? Temos o controle da remessa e o retorno, a famosa operação de remessa e retorno, que não é só um controle para estar no SPED. Ninguém controla, ninguém controla. Mas veja, o fisco, sabendo disso, ele criou eventos para esse controle. Ele vai monitorar. Mas antes ele não estava cobrando. Agora, com a reforma, com certeza vai começar a ter essa cobrança. Você não tem noção do que vem de gente. Eu deixei passar o prazo de 180 dias, o que eu faço? Paga com encargos. E pior, gente, aqui no Paraná, esse prazo pode ser prorrogado por mais 180 dias e depois prorrogado por igual período desde que haja uma nova justificativa. Exato. Coisa que nem todos os estados fazem. E o pedido dessa prorrogação deveria ser pelos eventos, né? Porém, o Paraná não internalizou. Perfeito. Isso aí é um exemplo. Basta que você lave lá no livro termo de ocorrências, para nós está tudo isso. E, gente, isso é um... Mas pensa na tecnologia que as empresas precisam ter para gerenciar evento de nota fiscal. Isto é um caos, né? O evento seria o a primeira prorrogação, que você comentou, doutor, que é a 11.15.000, pedido de prorrogação, primeiro prazo. Aí tem a 501, que seria segundo prazo. Aí acho que é o limite, né? Aí caso tenha um cancelamento, tem os eventos. Ou seja, o Paraná tem as duas prorrogações e muita gente não sabe. Mas não está determinado via evento. Mas não tem via evento. Ou seja, lá no Paraná, vocês vão achar isso, gente, lá no anexo 8 do regulamento CMS, da suspensão e do diferimento, e lá no capítulo que fala da industrialização, ele fala textualmente. E a única coisa que ele diz, sem entrar nos eventos, é registrar no livro termo de ocorrências. Só. Mas, provavelmente, com a reforma tributária, é isso que eu estava conversando com um dos desenvolvedores do sistema que a gente trabalha, disse, olha, existem muitos eventos que não são relacionados à reforma tributária, mas que impactam a escrituração, impactam o fornecimento. E muitos estados não cobram, como, por exemplo, esse caso aqui. O estado não cobra do Paraná, mas, a partir da reforma tributária, vão começar a exigir. Então, veja a adequação sistêmica e de controle. Vamos pegar uma operação como essa, que as empresas, como o senhor bem mencionou, não fazem nenhum tipo de controle hoje. Gente, olha, a experiência de consultoria nos mostra, ninguém controla nada. Eu digo, gente, se você não tem isso no seu software, faz o seguinte, faz um favor para você mesmo. Vai lá no Google, no Outlook, você tem um recurso, de agenda. Bota lá 2 semanas para você lembrar que o prazo está vencendo. Então, eu não tenho isso. Compra um quadro branco, põe na parede e anota. Exato. Tá? Não pode hoje, nessa altura de sincronia de informações, você me deixar passar batido prazos. Depois você está pagando o tributo e não sabe por quê. Gente,
Eu sei que a gente tricotou um pouquinho aqui, fugimos, mas é importante que o que nós estamos falando aqui para vocês, e era o que ele puxava aqui, são desafios operacionais, Sim, desafios tecnológicos, tecnológicos muito grandes, né? e tudo que a gente está comentando aqui abre caminho para o nosso próximo tópico, que é a apuração. Mas antes disso, só para encerrar, eu acredito que o doutor também recebeu muitos questionamentos, né? Quais são as obrigações acessórias da reforma tributária? Que vai vir de obrigação acessória? Interessante que a nota técnica 2025-002, versão 35, ela fala quais são as obrigações acessórias da reforma tributária. Aí você já está perguntando, não, mas sabe que tem as obrigações acessórias da reforma. Como assim? Vai extinguir a obrigação acessória? Olha o que diz. Olha o que diz o item 8 da nota técnica. Os eventos descritos neste item integram as obrigações acessórias do Imposto sobre Bens e Serviços e, né, da contribuição, que é o IBS e o CBS. Esses eventos são indispensáveis para a correta apuração dos tributos e do crédito do imposto. Ou seja, a tua obrigação acessória é escriturar a nota fiscal de forma correta e emitir corretamente os eventos. Então, é que nós vamos abrir o link para o nosso próximo tema, que é a apuração. Mas eu não consigo falar aqui de apuração de IBS, CBS, sem o entendimento pleno que os eventos são um mecanismo de ajustes para a nossa apuração. Eles serão parte de novos processos. Eu vou ter que aprender a distinguir. Aí, qual que é o dever de casa, né, doutor? Como que eu vou fazer para distinguir se esse item é de consumo pessoal? Como que eu vou fazer para distinguir se esse item é um imobilizado? Veja que criam-se necessidade de controles, processos, sistemas que até então talvez não eram tão necessários ou inexistentes. Como, por exemplo, se a própria Receita resolver exigir os demais eventos que já existem, mas não estão, o que pode acontecer? Vamos pegar essa questão aí de prorrogação de prazo, enfim, alteração, porque existe, na verdade, uma atualização de prazo para a reforma. Olha só que interessante. O evento 11.21.50 é atualização de prazo da entrega. O que isso quer dizer? Como é o fornecimento, né, se eu mudei a data de entrega, o fato gerador é no fornecimento. Então, eu gero um evento para corrigir aquele processo da data de entrega, porque ou eu não enviei, ou eu ainda não recebi. Ou seja, não gerou o débito e não gerou o crédito dessa operação. Então, esses controles, hoje, eles não existem. Mas veja que o fisco pode revisitar, porque isso estava na esfera do quê? Do imposto estadual. Mas aqueles eventos, que eu, se não me engano, são quase 20 eventos, que o PIS e COFINS não utilizava, agora a Receita Federal, na figura aqui do CBS, pode sim usar desse mecanismo, porque os eventos, eles, como bem foi mencionado pelo doutor, eles não são taxativos, né? Eles têm essa dinâmica de serem ampliados à medida que haja necessidade. Então, pessoal, isso era o que a gente queria deixar aqui um pouco para vocês sobre os Uma eventos. última dica, gente. A nota técnica que ele se referiu é a 2025.002, na versão 1.35. Isso, 1.35. Isso está em linha com aquilo que a gente alertou aqui, né, Jean? Gente, está sempre mudando os prazos, os códigos. Não tenho dúvidas que muitas vezes quando saem aí ajustes, convênios, eles acabam impactando aqui, tá? Exato. Nós vamos deixar esse link também aqui embaixo para aqueles que nos acompanham aqui no YouTube ou via Spotify. Você sabe que também tem gente que não ouve. Legal. Depois poderá Muito vir bom. aqui no episódio 233, se não me falha a memória, e verificar e acompanhar toda a linkagem que nós estamos fazendo, né? E para tratar do tema, ou 234 foi aqui corrigido pelo nosso assistente de vídeo. Né? Legal. Mas continuemos então, meu querido. Bom, feito esse panorama sobre o que são os eventos, é importante, como a gente já mencionou, conhecer com propriedade, entender como que eu vou administrar isso, tanto do ponto de vista de processos, sistemas, então temos que olhar muito bem como isso vai ser implementado nas empresas, dentro, né, de cada uma das suas realidades, para que a gente possa então falar de apuração
do IBS, apuração do CBS. 2027, janeiro, deixamos de apurar PIS e COFINS, começamos a apurar o nosso CBS. Né? Se tudo der certo, né? É para ser janeiro. Né? É o que está previsto. Não tenho as minhas desconfianças em função da postergação do regulamento, porque tem muita coisa que precisa ser regulamentada. Mas o que temos hoje é um cronograma definido, ainda não foi feito nenhum tipo de postergação, e que teremos que apurar o nosso CBS aí em janeiro de 27. A apuração ela é assistida, ok? Apuração assistida. Como que eu vou fazer para ajustar minha apuração? Hoje, nós temos nota fiscal de entrada, saída, ajustamos isso na mão. Tem o código de ajuste, vincula. Existe uns vínculos com nota fiscal, quando eu tenho que abrir, por exemplo, no ICMS, no registro E103, E115, fazer todo um detalhamento do documento, mas com a reforma, os ajustes eles vão ser eletrônicos, eles vão ter um documento de ajuste. Esse documento dos ajustes, eles vão funcionar como as minhas notas fiscais de débito, minhas notas fiscais de crédito. Porém, olha só como que tudo vem seguindo uma trilha de jornada da reforma tributária. Para que eu possa apurar o meu CBS lá em janeiro de 27, eu vou ter que revisitar as minhas operações que dão direito a crédito. Hoje, nós temos uma questão de crédito de PIS e COFINS baseada ainda não com uma atividade não tão plena assim, né? E com a reforma tributária nós teremos uma não com uma atividade plena, salvo algumas exceções. Né? Porém, eu vou ter que olhar quais são as operações credoras, quais são as operações devedoras, e dentro do meu processo, o que vai gerar nota de débito, o que vai gerar nota de crédito, e quais são os eventos que vão interferir a minha apuração. Então, eu não posso esperar lá que em 2027... eu vou entrar no painel lá no portal e vai ter minha apuração, vai estar tudo certinho, se eu não tiver condições de fazer. Por exemplo, se não houve fornecimento daquela mercadoria. Esse conceito, inclusive, em dado momento, né, eu vi você falando, né, que é uma engrenagem e a apuração assistida, na realidade, é um volante. Exato. Ou seja, dependendo para onde você girar, você vai direto para a parede ou não. Né? Uma coisa é você movimentar uma lancha, outra coisa é você movimentar o transatlântico. Então, muito cuidado com as informações que você presta, porque declaração é confissão de dívida. Nós estaremos desaparecendo lentamente daqueles conceitos de autolançamento, lançamento por homologação, para um lançamento síncrono, ou seja, no mesmo instante que você oficializa a informação, você já está passando um dado, não é isso, Gê? Exatamente, exatamente. Então, veja que a gente está falando de uma questão de uma apuração assistida, e aí me parece, não sei se é o mesmo sentimento do doutor, que parece com a expectativa de mercado que tudo vai vir pronto, e eu tenho que... Só que o fisco ele não está envolvido na... Quando nós falamos de uma reforma tributária que entra muito na relação de consumo, porque é reforma sobre o consumo, o fisco ele não tem poder sobre a nossa relação entre consumo, se eu, por exemplo, e se você me emitiu uma mercadoria e eu cheguei lá e identifiquei que, na verdade, tem itens a menos. Tem que ter um ajuste nessa operação. Ou que eu não aceito o recebimento dessa nota. Ou então que eu recebi um fornecimento e não chegou no meu endereço. Ou seja, aquele débito ele não existe, porque o débito ele foi anulado por não ter ocorrido o consumo. Então, se eu esperar que somente pela nota fiscal emitida eu terei a minha apuração feita, eu vou estar negligenciando o meu próprio negócio. Eu vou estar dando anuência de débitos que não existem e eu vou estar perdendo créditos que de fato existem. Então, por isso que existe todo um mecanismo eu analisar as minhas entradas, aquilo que de fato o meu consumo que dá direito a crédito, analisar o que eu vou tributar. Nessa operação da relação financeira, nota de débito e crédito, que era um instrumento contábil, o que vai ser impactado? E depois, do final do mês, o que realmente aconteceu? Essa nota ela veio certo? Essa nota ela era um item pessoal, uso para consumo pessoal, ou era um imobilizado? E se dentro da nota de imobilizado, na verdade, tem um item que é o celular para o dono da empresa? Olha o controle que eu vou ter que fazer, que hoje eu não faço.
E se dentro daquela nota ali de insumos vem o itens que é para alguma destinação que não daria o direito a crédito. Olha o controle. Então, quando eu fiz... Aí que entra uma questão que a gente que trabalha com sistema vende muito no sentido de que a ideia da área tributária ideal. O analista ele não pode gerar o dado. Ele tem que analisar o dado. Transformá-lo em informação. Exato. E aí o que é complicado que a gente vê nas muitas empresas que não têm sistemas de apuração automatizado. O usuário literalmente, ele fabrica o dado. Ele pega uma informação, ele gera o TXT, ele edita o TXT, ele é o fabricador do dado. Isso, claro, está totalmente contra qualquer norma de Sarbanes-Oxley, SOX, está tudo fora. Mas acontece, né? Não no Brasil, né? Na Suíça, Não, talvez. isso. Brasil, França. França, tá? Argentina No Brasil não. do lado. No Brasil não. No Brasil não acontece, né? Brasil não. Mas hoje o usuário ele cria informação e não deveria. Isso é um risco. Segurança da informação, de dados, compliance. E aí o que tem que entender? Eu olhei minha apuração assistida. Então eu vou ter que dar nuance, eu vou analisar a operação que aconteceu. Só que eu não vou lá fazer um ajuste no TXT. Eu vou ter que gerar um evento, vou ter que gerar uma nota de débito, uma nota de crédito. Então esse discurso que o fisco vende, até deu algumas polêmicas aí, né, de alguns representantes do governo falando que o contador não vai precisar mais do contador, toda uma polêmica, mas não tem ideia da prática como vai funcionar. Eu vou ter uma base de dados e eu vou ter que analisar de forma analítica. Tudo que está acontecendo ali. Gente, tirando o lado o ex-ministro, que agora ele é ex, né? Que me consta, né? Para concorrer, ele diz que contador não é necessário. Essa parte vocês apaguem da mente de vocês, porque vamos combinar. A gente está provando aqui que não é isso. Não é assim. E eu tenho dito, viu, Jean, que o contador, a contabilidade é a vedete da reforma tributária. Nós estamos falando em tecnologia, mas a visão que você tem de tecnologia só é possível porque você tem uma visão de contabilidade muito clara. Exato, então, quando eu usei no primeiro dia, olha, a evolução não é no sentido que é melhor ou pior. Sim. Você aproveitou toda a base que você tinha para compreender um universo que, para a maioria dos profissionais de contabilidade, ainda não é passível de conhecimento. Eu vejo hoje gente descobrindo quando o Estado notifica, olha, não foi uma, mas foram pelo menos 2 vezes, uma em Alagoas e outra no Sergipe. Clientes distintos nossos sendo notificados na barreira porque a guia, o dado referente ao coeficiente de importação estava desatualizado. Ele estava usando o anterior, ou seja, o Estado, e a origem era Paraná, de destino, já sabia que você não informou o coeficiente correto. Toda vez que você faz uma nova importação, para quem trabalha com importação, você tem que refazer o coeficiente. Exato. Aí as pessoas dizem, mas como é que eles sabem disso? Gente, esses dados já estão com eles. O que acontece hoje é que cada vez que eu mecanizo, e mecanizar aqui no sentido de criar instrumentos identificativos, os dados vão ficando cada vez mais apurados, mais sensíveis. Por exemplo, o fisco vai te dizer, escuta, por que você está fazendo o crédito do imobilizado se você emprestou há X meses para a empresa XYZ? Exato. Como é que você sabe disso? Gente, é código. Então, tudo isso hoje, gente, é código. Tentem entender que não existe mais alguém dizendo, Estado, o Jean fez algo errado. Não. O inimigo número 1 do sistema é você. Se olha no espelho. A partir do momento que você alimenta, né, a mesma mão que recebe o teu alimento é a mão que vai te condenar. É o Estado. Então, gente, esse cuidado de tecnologia, de riscos, de visão operacional é fundamental, né? E um ponto, né, e acho que é bem importante esse insight aqui sobre a apuração do CBS, é a gente conseguir de fato desmistificar o contador, ele vai ter um papel muito mais analítico. Ele vai conseguir, até que finalmente, o contador vai conseguir analisar uma apuração. Analisar de fato o que aconteceu. Contabilidade gerencial na veia. E aí ele terá que ter uma visão integrada do negócio, como a gente comentou. E aí ele ajudar a criar controles. A mercadoria foi roubada. A mercadoria foi extraviada. A nota fiscal foi emitida. Chegou a mercadoria e a contagem do que estava na nota era diferente do que estava no caminhão. Como que eu faço? E isso vai gerar ajustes
na apuração, notas de débito, notas de crédito. Então, veja que o contador ele vai ter que entender da operação, ele vai ter que, ou, claro que não, nós estamos pensando assim em grandes corporações, obviamente, que você vai ter que criar estruturas integradas à contabilidade, e quando a gente fala a contabilidade, a gente entende que o processo de apuração está dentro da contabilidade, integradas, porque obviamente ele não vai saber de fato o que aconteceu no momento que chegou a mercadoria. Mas os sistemas vão ter que estar preparados e essa visão integrada à apuração. Então, a integração hoje do meu estoque com a minha apuração, ela é reativa. Eu informo o bloco K no final do mês, não é feita uma verificação entre a nota fiscal e o estoque do bloco K, nem o validador do PVA pega isso. Não é feito conferência de nota fiscal que entrou com o bloco H quando eu entrego anual e nem com o que está na SD. Tem muita informação que o fisco tem e ele não olha. Perfeito. Ele não está cobrando, mas se ele fizer os devidos cruzamentos, como em alguns trabalhos a gente já fez, vai identificar muita inconsistência. Aqui, gente, a inteligência artificial, que é a grande sacada da reforma tributária que vem sendo implementada aos poucos desde 2008, leva à conclusão que o fisco pode até não ter tecnologia material e humana, né, para fazer essa investigação. Mas, com a implementação do que está vindo por aí, eles também estão sendo dotados de ferramental para isso. Eu acredito que, na verdade, doutor, o fisco, a tecnologia ele até tem, ele não tem como executar todas as empresas com inconsistência que ele encontra. Então ele vai naquilo que é mais relevante, porque é um fiscal que no final do dia aperta o botão, né? Eu acho que tecnologia até tem vários, eu estudei muito sobre a tecnologia da Receita Federal, entendo que não é somente às vezes tecnologia, é mais contingente de pessoas e para ele ser interessante cobrar. É uma tríade. O hardware, o software e o humanware. Tá? Que é o fulaninho que está lá atrás. É lógico que nesse instante eles estão dando prioridade para aquilo que tem volume. Sim. Né? Mas olha, gente, a partir do momento que a apuração assistida entrar, isso vai ser indiscriminado. O sistema vai ser preparado para isso, né? Perfeito. Então, bom, acho que sobre a apuração, era mais a gente falar sobre isso. Acho que a gente poderia, no futuro, até deixar aí como dica, falar mais, tentar simular exemplos da apuração, desmistificando na prática por que a apuração assistida, que quando eu receber a apuração assistida, eu não posso simplesmente dar um ok na apuração assistida, devido a esses tantos eventos que acontecem na relação de fornecimento e que eu, como contador, vou ter que ajustar através dos meus eventos, através das minhas notas de débito e crédito. Daí para a gente simular N cenários que justamente assim, não, o contador ele não vai ter menos trabalho, ele talvez terá até mais trabalho, se a gente for olhar pelas grandes variáveis. Claro, a legislação está mais enxuta, mas operacionalmente, como que vai ser? Jean, o papo está ótimo, tá? Eu estou me divertindo e acho que quem nos assiste também, tá? Mas eu quero fazer uma provocação para quem nos assiste, para que o próximo episódio você traga lá o patrão, o cliente, o dono do dinheiro, para entender o que vai acontecer com a implementação daquele troço chamado Split payment. Split payment. É um pagamento dividido, que tem gente ainda que não entendeu onde isso vai apertar. Se chama fluxo de caixa. Mas isso a gente vai deixar para o próximo episódio, onde nós vamos comentar, e você já, próximo episódio, aqueles dois malucos vão falar de um troço chamado fluxo de caixa. Perfeito. E é importante que você traga quem de direito para assistir, porque é onde nos parece vai apertar o calo, né? Muito. Muito, porque é uma mudança monstruosa. Gente, nós esperamos que com este novo episódio aqui, e lembrando o link nos episódios anteriores que nós fizemos do material, está lá esse material que ele está comentando, e vai repetir esse link também de todo o material que a gente fez, colocar lá o hashtag, o endereço do nosso querido Jean, para que ele possa ser localizado, para vocês segui-lo nas redes sociais. É um profissional de altíssimo gabarito, eu brinquei dizendo que é o nosso Jorge Campos local, né? Lembrando sempre que o Jorge Campos é uma figura referência para todos, também oriundo de contabilidade, deixa isso muito claro, sabe muito do que fala, além de ser uma pessoa boníssima, né?
E o Jean já vem trabalhando há algum tempo e não é por causa da jovialidade dele que não tem experiência, viu? Tem muita bala na agulha aqui que vocês devem ter visto, tá? Muitos Então, projetos em fica horas. o convite aqui para vocês nos acompanharem, compartilharem nosso material, curtirem, né? Dando evidência para o que nós produzimos. E se desejarem comentar, vocês podem fazer de duas formas, aqui embaixo, trazendo lá suas considerações, algum tema que não foi levantado, levanta para nós, para o Jean, Todas as que redes repassa. sociais disponíveis, né? Está Tem um sempre, acesso, né? sempre passando para vocês. E aqueles que ainda não são cadastrados, tem aí uma sinetinha, você pode se enquadrar, chamar, toda vez que vier um novo episódio do Momento Consulte, você vai receber. De resto, nos acompanhe nessas mesmas redes sociais que o G está falando. Nós estamos lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, aqui também no YouTube e principalmente aqui na nossa Consulte, onde nós passamos as informações, acompanhando também muitos materiais que nós publicamos na nossa página, sempre trazendo informações a vocês. De resto, meu Jean, obrigado. Né? Agradeço. Num próximo evento, né, nós vamos tratar desse teminha ardido chamado Split Payment. Por enquanto, fica o nosso abraço, né? E Obrigado, desejando pessoal. que vocês nos acompanhem. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Até a próxima. Até mais, tchau, tchau.